Bem-vindos, bem-vindos. Eu nunca sei se eu tô ao vivo, porque o YouTube tem esse delay maroto, mas agora foi. Bem-vindos, bem-vindos à nossa live número 202. 202, número bonito, né? 202 é um número harmonioso, assim. Live 202. Pô, bem que a minha live 202 e o ano é 2022. A gente não tá em 2023 ainda, né? Não? Não. 2022, é isso. Live 202. No dia 9 de agosto de 2022. Bem-vindos, bem-vindos à nossa live número 202, dominando a captação de leads para lançamentos. Hoje você vai aprender o que é um lançamento, como que você planeja a sua captação de leads para lançamento, quais são os cuidados que você tem que tomar antes de começar a entrar na sua captação de leads para lançamento, como que você estrutura a sua campanha. E já vou deixar aqui o feedback, ó. Nesse ponto número 4, metade das pessoas da live vão embora. Vocês vão embora, que vocês não vão aguentar a pressão. Vocês vão falar assim, eu tô confuso. E aí tem gente que fica confuso e arrega. E tem gente que fica confuso e lembra do nosso mantra, que a confusão é o primeiro passo do entendimento. Aí você lembra assim, tô confuso, mas beleza. A confusão é o primeiro passo do entendimento. Aqui é onde eu começo a entender e dominar essa parada. Então, na quarta coisa que a gente vai falar nessa aula é sobre a estrutura de campanha. Quinta coisa é métricas que você precisa ficar de olho. E 6, testes que você não pode deixar de fazer. Tem um cara falando aqui, não estamos ouvindo, Pedro. Então tem uma galera muito boa de leitura labial no chat, porque eles estão repetindo as coisas que eu tô falando. O povo aqui já tá acostumado. É a minha audiência. Eles se acostumaram tanto com os problemas de transmissão nas minhas aulas ao vivo, que eles falaram assim, velho, quer saber? Eu vou aprender a ler lábios. Vou aprender a ler. Vou aprender a ler lábios. Vou aprender a ler. É assim que fala, ler lábios? É isso? Parece uma coisa meio romântica, assim. Eu vou ler os seus lábios hoje, Pedro. Eu não sei se eu gostei disso. E vou ser sincero, eu não sei se eu fiquei feliz com isso. É leitura de lábios, é isso. Leitura labial. Hashtag. Tem live que já nasce com hashtag, né? Essa daqui é uma delas. Já nasceu com a hashtag leitura labial. Gente, tá travando na sua casa, meu querido, que eu estou na minha casa hoje, estou aqui com a minha internet, tô no meu cenário, tô com o meu microfone, eu tava assim, depois de 16 dias viajando, fazendo lives da Itália, fiz live da onde? Fiz live de Milão, isso, Milão, Veneza e Roma. Agora estamos de volta em Vinhedo. Vinhedo podia ser uma cidade italiana, assim, tem nome de cidade italiana, né? Pior que eu acho que Vinhedo tem uma descendência, assim, um negócio italiano. Mas eu tô agora em Vinhedo, Brasil, São Paulo. Direto da minha casa, da minha caverna, né? Tava, cara, morrendo de saudade de trabalhar na minha caverna. Eliseu Andrade, gravado. Gravado. Gravado é o... Deve ficar o meu pé na sua fuça. Se você seguir me incomodando. É isso que vai ficar gravado, Eliseu. Você para, você respeita a minha história 202 semanas dando aula ao vivo pra você dizer que a live é gravada? Quando é gravada eu falo. Você acha que eu tenho que mentir? Esses amadores não sabem de nada. Receba, Eliseu. Sobral é tão zica que tá aqui e eu não sei onde mais eu tô. Só nos anúncios, né? Se você abrir o Instagram, pode aparecer anúncio meu. Peraí que eu vou... Ai, não. Não! Eu sinto medo quando eu toco uma música sem querer no meu celular, que eu fui abrir meu Instagram pra ver se tinha publicado meu story. Eu fico com medo porque pode dar direitos autorais. Suas aulas animam qualquer um. Imagina se a gente desse aula de um tema mais divertido, né? Porque a gente fala de tráfego pago. Então, assim... Essa aula era para ser uma tristeza. Eu acho que é isso que é o nosso diferencial como professor de gestão de tráfego nessa internet, de meu Deus. Que a gente consegue colocar um pouco de animação no tráfego pago. Não, eu tô ligado que os caras falam que é gravado só pra levar patada. Mas aí, pô, diverte todo mundo. Por que não? Outro dia o cara me mandou, velho, você ainda não se ligou que tem gente que fica dizendo que é gravado só pra você responder? Aí eu falei, eu me liguei, só que eu faço mesmo assim porque eu gosto. Que eu acho divertido. Bora pro nosso after. Dia 22 com Open Food e Open Bar. Interessante esse convite.
Eu não vou organizar after do Subido ao Vivo pra ninguém, moçada. Inclusive, 90% dos ingressos vendidos essa semana aí esgota já. Essa semana aí, do jeito que tá, sexta, sábado ali já esgotou. Já tá organizado. A galera já tá organizando o after. Chega lá, tudo vazio. Vai nessa. Você vai ver tudo vazio. Quando você vê nas fotos, você vai chorar de não ter ido. Ah, isso aí é marketing. Cara, número de pessoas ao vivo em live, você até pode mentir. Tem gente que compra uns robôs, bota um monte, faz a live ficar cheia de gente com um monte de robozinho, um monte de robozinho da China assistindo sua live. Aí dá pra mentir, mas agora no evento ao vivo não dá não. O evento ao vivo é o evento ao vivo. Você vai chegar lá, você vai ver que não vai ter lugar pra você sentar. Não, isso não tem como acontecer. Mas vai estar cheio. Qual foi o tema da live 201? Os 7 pilares para ser um gestor de tráfego estratégico. Esse foi o tema da live 201. Meu povo, vamos lá. Tem uns minutinhos aqui pra galera se aproxegar. Vamos dar o play aqui no nosso ao vivo, tá? Então, bem-vindos à nossa live número 202, dominando a captação de leads para lançamentos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um segundo aqui que eu não deixei a minha tela no esquema para ser compartilhada. Mas agora vai. Um segundo. Deixa eu pegar aqui meu bloquinho de notas. Vou parar de olhar um pouquinho pro chat agora, pra gente focar aqui no conteúdo. Fechado? Então vamos lá. Dominando a captação de leads para lançamentos. Vamos começar com uma pergunta aqui para eu entender quem tá comigo aqui. Quem aqui já fez tráfego para lançamento? Manda um eu já no chat. E se você não fez, manda um eu não. E isso aqui eu sei que parece uma hackzinho de engajamento. Ah, manda aí no chat de onde você veio. Mas a gente não precisa disso. Eu quero saber quem já fez, quem não fez. Eu não. Então tá bom. Olha só, meu povo. Eu sou um cara que eu não consigo me aguentar nos spoilers, tá? Eu sou assim, você nunca pergunta de uma série pra mim. Ah, me explica como é aquela série sem me dar spoiler. Não dá, eu não consigo fazer isso. Eu sou a pessoa que eu gosto de contar as coisas pras pessoas. E eu vou te dar um spoiler hoje, faltando 10 dias pro nosso evento, pro Subido ao Vivo, que vai virar o lote número 2 na sexta-feira. E vai esgotar as vagas muito provavelmente pelo pace de vendas ali no sábado, na sexta-feira também. No Subido ao Vivo, a gente vai falar sobre como deixar de ser um gestor de tráfego amador e se tornar um gestor de tráfego profissional. Uma das grandes maneiras de você deixar de ser amador e se tornar um profissional é você começar a atender clientes melhores. Tem muita gente... O que isso tem a ver com essa aula? Tudo. Porque tem muita gente que acha que para você atender... quando você começa no universo da gestão de tráfego, você deve começar com negócios locais. Porque existe uma ilusão coletiva de que negócios locais são mais fáceis de atender do que lançamentos. Mas eles não são. Eles dão muito mais trabalho. É muito mais difícil gerar resultado para um negócio local e ganhar dinheiro de verdade com gestão de tráfego para negócios locais do que para lançamentos. Ah, mas tem o fulano que consegue, tem o Beltrano. Óbvio que existem as pessoas, mas a maior parte dos gestores de tráfego mais bem pagos, que ganham mais dinheiro, normalmente trabalham com lançamentos. Só que as pessoas elas ficam travadas, elas sabem tráfego, elas entendem de tráfego pago e elas se mantêm com clientes de negócio local. E nada contra atender os negócios locais se esse for o seu modelo de trabalho. Mas tem gente que quer, eu tô falando com a pessoa que quer trabalhar com tráfego para lançamento, mas a pessoa tem medo. Ela tem medo por algum motivo, porque ela acha que é muito mais difícil, que é muito mais complicado. E eu vou te contar aqui que não é. E essa aula é justamente para isso, pra gente desmistificar essa questão do tráfego para lançamentos, tá? Fazer tráfego para lançamento, fazer tráfego para negócio local, fazer tráfego para e-commerce, para dropshipping, para PLR, para afiliado. Minha gente, no dia que você entender que é tudo a mesma merda, o que tem na internet é o quê? É um monte de professor ensinando essas áreas específicas, fingindo que o tráfego dessa área específica é diferente, mas no final das contas é tudo tráfego pago.
No final das contas é tudo a mesma coisa. Para de cair na ilusão. Não se iluda com o conteúdo alheio de que tráfego para e-commerce é completamente diferente de tráfego para lançamento. Ah, não, mas óbvio que tem as suas peculiaridades. Eu não vou anunciar um tráfego para lançamento para pessoas que já adicionaram produtos no carrinho. Muito provavelmente não. Esse público não vai existir no tráfego para lançamentos. No e-commerce tem. Por quê? Porque a dinâmica de compra do e-commerce é diferente. Mas no final das contas, eu tenho que criar as mesmas campanhas. Eu tenho que criar as campanhas no mesmo lugar. Muitas com os mesmos objetivos, várias segmentações parecidas, os anúncios seguem os mesmos princípios. Para de cair na lorota de que tráfego para X, para Y, para Z é completamente diferente. Bota na sua cabeça, tráfego é tráfego. Se você sabe fazer tráfego para negócio local, você sabe fazer tráfego para lançamento. Se você sabe fazer tráfego para lançamento, você sabe fazer tráfego para e-commerce. Sabe quem vai te dizer que isso é mentira? O cara que quer te vender o curso de tráfego para lançamento, o curso de tráfego para e-commerce, o curso de tráfego para negócio local. Sabe por que esse cara quer te vender esse curso? Por quê? Porque ele é um papagaio na maioria das vezes. Não tô botando todo mundo no mesmo bolo aqui. Mas na maioria das vezes, esse cara, esse gestor de tráfego, esse professor, ele é um papagaio. Ele só sabe repetir a mesma fórmula de bolo, a mesma formulinha, o mesmo jeito de fazer as coisas sempre. Ele não tem a moral de ensinar para você tráfego pago para que você consiga aprender qualquer coisa. O meu objetivo aqui com as minhas aulas é justamente te ensinar para que você não precise mais assistir às aulas, para que você fique bom bastante que você fala assim, cara, eu entendi. Eu entendi essa parada de tráfego pago. Eu consigo fazer tráfego para qualquer coisa. Então, quando a gente bota o tema da aula aqui, dominando captação de leads para lançamento, é óbvio que a gente vai falar especificamente sobre lançamento. Só que muito do que a gente vai utilizar aqui dá para utilizar em qualquer negócio, em qualquer tráfego. Coloca isso na sua cabeça. Coloca isso na sua cabeça, tá? Então, hoje a gente vai dividir essa aula aqui em 6 pontos, tá? Eu sempre divido a aula em pontos, porque para mim isso é muito mais didático. Para quem tá se perguntando se essa é realmente a aula número 202 que eu tô dando, sim, é a aula número 202. Toda terça-feira, 3 horas da tarde, tem uma aula no meu canal do YouTube. Faça chuva, faça sol, eu venho aqui e dou uma aula ao vivo. E as aulas elas ficam disponíveis no meu canal somente por 7 dias, tá? Só durante 7 dias, então essa aula que você tá vendo agora, ela vai sair do meu canal daqui a 7 dias. Só que tem algumas aulas, essas daqui, ó, que tem a imagem de capa diferente, tá vendo que tem umas que tem uma imagem de capa que eu apareço e outras são assim? As que são assim saem do ar depois de 7 dias. As que estão aqui com essas outras imagens de capa, elas estão sempre disponíveis no canal, tá? Isso daqui é basicamente um curso, isso aqui é basicamente um curso de tráfego pago, essas aulas aqui, é as aulas que todo mundo deveria assistir, tá? Mas assiste essa aula ao vivo de hoje porque ela sai do ar e essas outras vão continuar aqui. Para você não perder nenhuma aula, muito simples. É só você se cadastrar para ver todas as aulas, é só acessar lá, ó, pedrosobral.com.br/aulas, se cadastrar aqui nessa página, entrar no nosso canal do Telegram. Toda terça-feira você vai receber um e-mail avisando que a aula está no ar, que a aula está ao vivo, o tema da aula e toda semana um tema diferente de aula, tá? Se você quer ter acesso à gravação de todas as aulas, você tem que entrar na comunidade Sobral de Tráfego, mas já garanto uma coisa para você, ó. A gente vai ficar um tempo agora sem abrir comunidade Sobral de Tráfego, tá? Por quê? Porque o nosso foco tá aqui, tá no Subido ao Vivo, tá? Nem tá atualizada a página aqui, mas ó, 88% das vagas já foram preenchidas. Estamos no lote 2 e as inscrições vão... Esse é o nosso evento ao vivo, tá? É um evento presencial no Rio de Janeiro. Daqui a 10 dias vai rolar o evento, então 10 dias para acontecer o evento. A virada do lote 2 vai acontecer em 3 dias, ou seja, sexta-feira, 23h59, viramos do lote 2 para o lote número 3. No final da aula eu posso falar um pouco mais sobre o evento, tá? Agora vamos falar aqui sobre os 6 pontos dessa aula, vamos falar sobre o que é um lançamento, como planejar sua captação de leads, principais cuidados antes de começar a sua captação de leads, como estruturar a sua campanha, já garanto que nesse ponto aqui muita gente vai chorar, métricas que você precisa ficar de olho e testes que você não pode deixar de fazer, tá? Vamos começar pelo começo, vamos começar pelo ponto número 1, né? O que é um lançamento, para quem não tem ideia de o que é um lançamento, tá? Um lançamento é uma estratégia de venda. Simples assim, é uma estratégia de vendas, tá? O lançamento, ele foi com certeza popularizado
a estratégia para vender infoprodutos, ou seja, produtos digitais, ele foi muito popularizado por um cara chamado Jeff Walker lá nos Estados Unidos, e um cara chamado Érico Rocha trouxe essa estratégia para o Brasil e popularizou essa estratégia no Brasil. Depois que o Érico popularizou essa estratégia no Brasil, o brasileiro é foda, né, velho? O brasileiro, ele foi feito para aprimorar as coisas, entendeu? Tipo comer pizza na Itália e comer pizza aqui. Desculpa, italianos, não tem comparação. A pizza do Brasil é melhor. O sushi, quem é que teve a ideia genial de botar cream cheese no sushi? Brasileiro. E aí a gente fez o quê? A gente aprimorou, quando eu digo a gente, as pessoas do marketing digital no Brasil aprimoraram as estratégias de lançamento que vieram lá de fora. E hoje em dia, com toda a certeza do mundo, nós somos muito melhores em fazer lançamentos do que as pessoas que fazem lançamentos lá fora. A gente tá anos-luz à frente deles, tá? Mas nem o Jeff Walker, nem o Érico Rocha inventou o lançamento, né? A Apple, quando vai lançar um iPhone, ela faz um lançamento, ela faz uma grande live no YouTube, e aí nessa grande live, nessa grande aula aqui, nessa grande live do YouTube, onde eles estão mostrando o novo iPhone, eles lançam esse iPhone, eles liberam esse iPhone para venda. Tem gente que lança imóveis na planta. Então, eu vou criar vou fazer um prédio, eu sou uma construtora, eu vou fazer um prédio, e aí eu faço um grande evento, um grande coquetel. Convido pessoas influentes da cidade, pessoas que têm dinheiro, pessoas que se interessam em investir em imóveis. Convido todas essas pessoas para o meu coquetel, e nesse coquetel eu faço uma super oferta, um coquetel com comidas, bebidinhas. Eu faço uma super oferta deste imóvel na planta. Então eu vendo como oferta especial, por um preço mais barato, o imóvel na planta para aquelas pessoas, tá? Então o lançamento é uma estratégia de vendas que tem como base 3 grandes pontos, tá? Vou dar um zoom aqui para os míopes. Os meus míopes agradecem. 3 grandes pontos. Primeiro, o convite, né? O convite para um evento, ou seja, a criação de uma lista. Normalmente essa é uma lista de e-mails, quando a gente está falando do universo digital. Então, eu convido as pessoas para participarem de um evento. Esse evento pode ser uma semana de aulas, pode ser uma única aula, pode ser 3 dias de aula. Eu chamo as pessoas para participarem de um evento. Então, tem como base o convite para um evento, tem um evento que entrega conteúdo, quebra objeções e cria desejo. E tem uma venda que tem uma oferta escassa. Tá? O que é uma oferta escassa? É uma abertura e um fechamento de carrinho. Eu não acabei de falar para você aqui, se você quer ter acesso à gravação de todas as minhas lives, você pode entrar na comunidade Sobral, aqui tem o curso subido, gravação das lives. Isso é uma oferta escassa. Ou, por exemplo, subido ao vivo, que vai rolar dia 20, 21 e 22 de agosto, daqui a 10 dias. Eu falei pra você, olha só, o lote 2, ele vira daqui a 3 dias. Isso aqui é uma oferta de escassez, vai acabar. Já aqui, 90% das vagas preenchidas. Falei, a minha equipe é muito ligeira. Eu falei na live, a galera atualizou. 90% das vagas já foram preenchidas. Então, assim, isso daqui é uma oferta escassa. E aí, o que acontece? Quando eu abro as inscrições para a comunidade Sobral de Tráfego, por exemplo, eu faço um evento. Esse evento, às vezes, é uma única aula. Então, um evento, uma única aula, onde eu entrego o conteúdo, eu explico por que a comunidade Sobral de Tráfego é para você, ou por que ela não é para você, e eu crio desejo para você entrar na comunidade Sobral de Tráfego, e aí eu faço uma oferta que ela é escassa. O que eu quero dizer com isso? Ela vai fechar. É um tempo específico a oferta. Por exemplo, eu às vezes faço um desconto da comunidade Sobral, e esse desconto é só no primeiro dia de carrinho aberto. Então eu tenho essa característica da oferta escassa, tá? Então o lançamento é a estratégia que tem esses 3 grandes pontos. O convite para o evento que entrega o conteúdo, quebra objeções e cria desejo, e a venda que tem uma oferta escassa. Qual que é a grande importância do tráfego pago aqui? Cara, o tráfego pago, ele é um dos grandes pilares de um lançamento. Ele com certeza é um dos grandes, sei lá, você pode nomear 3, 4 pilares de um lançamento. Um desses pilares é o tráfego pago. Sem o tráfego pago, os lançamentos não conseguem
alcançar nem 10% do potencial deles. E é por isso que o gestor de tráfego ele pode ser tão bem pago. Porque o conhecimento que o gestor de tráfego detém, ele coloca muito dinheiro no bolso do empresário, no bolso da pessoa que vai fazer lançamentos. Tá? Ele tem um trabalho essencial. E o primeiro trabalho do gestor de tráfego, o primeiro trabalho essencial do gestor de tráfego é convidar as pessoas para o evento. É fazer com que as pessoas vejam anúncios que convidem elas para participar deste evento. Esse evento que pode ser uma aula, pode ser uma semana de aulas. Por exemplo, a gente já fez vários eventos, a gente já fez a Semana dos Anúncios no Instagram, Semana dos Anúncios no YouTube, Semana do Gestor de Tráfego, Profissão Gestor de Tráfego, Desafio dos Anúncios Online, já fizemos várias aulas ao vivo. Isso aqui que você está participando hoje não deixa de ser um evento, porque eu te convidei para participar dessa aula aqui junto comigo. Só que a diferença é que eu faço essa aula toda semana. Normalmente o lançamento ele é um evento mais especial, alguma coisa única, tá? E aí a grande variável do sucesso do lançamento é quantas pessoas você consegue cadastrar para ir no seu evento. Quanto mais pessoas se cadastram para ir no seu evento, maior será a sua conversão. É óbvio que a gente pode relativizar essa frase aqui e falar, mas se eu convidar as pessoas erradas, pode ser que a minha conversão não seja grande. Sim, mas se eu convidar as pessoas certas para o meu evento, as pessoas que estão dentro do meu público-alvo, as pessoas que estão dentro do tipo de pessoa que normalmente compram o meu produto, se eu chamar essas pessoas para o meu evento, quanto mais dessas pessoas eu conseguir cadastrar para o meu evento, maior vai ser a minha conversão, ou seja, mais eu vou vender. Mais você vai vender. Tá? Então isso daqui, quanto o gestor de tráfego que tem essa habilidade de captar leads para um lançamento, ele com certeza, com toda certeza, é um gestor de tráfego que nunca vai ficar sem trabalho nesse mercado. Nunca, nunca. Tem muito mais pessoas querendo contratar gestores de tráfego que sabem fazer uma captação de leads para um lançamento do que gestores de tráfego que sabem fazer captação de leads para lançamento. Ah, como é que eu acho essas pessoas? Isso é outro papo. Inclusive, a gente tem uma palestra no Subido ao Vivo que fala sobre isso. Tá? Mas, ponto número 2 aqui, como que eu faço então para começar a planejar minha captação de leads para um lançamento? Tá? Entendi já o que é um lançamento. Ele é uma estratégia de venda que tem como base chamar as pessoas para um evento. Nesse evento eu entrego um conteúdo maneiro, quebro as objeções sobre o meu produto, explico por que o meu produto serve para aquelas pessoas, que meu produto é muito bom, crio um desejo do meu produto nas pessoas. Depois que esse evento passou, eu abro as inscrições para o meu produto por um tempo limitado, porque a oferta ela é escassa. Isso é um lançamento. Ponto, simples assim. Agora, como que eu faço então para convidar as pessoas para o meu evento? Como que a gente faz para fazer isso? A gente tem que, primeiro, entender quais são as etapas de um lançamento. Alguém ousa dizer aí no chat quais são? É sacanagem, né? Quando o professor manda aquela assim, alguém ousa dizer, é tipo assim, você já sabe que você vai errar. Já sabe que vai errar. Deixa eu ver. Planejamento, organização, estruturação, aplicação. Bom, aquecimento. Resposta grande. Não é grande não. Não é grande não. Tá? São 6 pontos, tá? 6 pontos. O lançamento ele tem 6 etapas. Etapa número 1. Planejamento. Tá? Etapa que todo mundo ignora. Todo mundo ignora. A maioria dos cursos aí que você vai ver, ninguém vai te ensinar a fazer planejamento como uma etapa de tráfego pago. Tá? Então tem o planejamento, tem a parte de captação, tem a parte de lembrete. Então, planejamento é quando eu planejo o que vai acontecer. Eu planejo qual que vai ser o evento, qual que vai ser o nome do meu evento, o que a gente vai prometer nesse evento para as pessoas, quantas aulas vão ter no evento, quanto que a gente vai gastar de dinheiro. O planejamento ele é uma etapa gigante. Tem a captação, que é quando eu chamo as pessoas para o meu evento. O lembrete é quando eu lembro quem se cadastrou que o evento está chegando. Então, eu fico lembrando as pessoas, o evento está chegando, o evento está chegando. Tem o aquecimento, que é quando, antes do evento, eu já vou entregando alguns conteúdos para as pessoas que se cadastraram para o meu evento. Tem a parte número 5, que é a etapa do evento, né? São as aulas, né? A aula ou aulas, que às vezes pode ser uma, às vezes pode ser mais de uma, pode ser ao vivo, pode ser gravado. Tem 1 milhão de tipos de lançamento. Então, o planejamento, a captação, o lembrete, o aquecimento, o evento e a etapa do carrinho aberto.
Tá? Eu até poderia colocar mais uma etapa aqui, mas não diz tanto respeito ao gestor de tráfego, né? Que é a etapa... eu vou botar assim, eu vou colocar. É o pós-vendas, tá? Então, 7 etapas. Vamos separar assim, eu não ia colocar porque eu pensei que ia complicar a sua cabeça, mas você é grandinho, você vai conseguir entender, tá? Então, são essas 7 etapas. Presta atenção, nessa aula a gente está aqui para falar de uma única etapa, que é a etapa de captação, tá? Eu não estou aqui para falar de como é que faz lembrete, aquecimento, evento, carrinho aberto, pós-vendas. Isso aqui são no mínimo umas 8 aulas para te explicar todas essas coisas aqui. E se for um detalhinho, são umas 20. Mas hoje a gente está aqui para matar o principal desses pontos. Sem isso daqui, nada mais acontece. Se não tiver lembrete, o lançamento acontece? Acontece. Se não tiver aquecimento, o lançamento acontece? Acontece. Se não tiver evento, o lançamento acontece? Pode até acontecer. Você pode abrir o carrinho e pode dar certo, tá? Eu já vi vários lançamentos que não tem evento e muitos funcionam, não funcionam tão bem quanto um todo estruturado, tá? Mas, e aí, e se eu tirar o carrinho aberto, tá, beleza, o carrinho aberto é importante também, porque o lançamento, ele tem a ver com a gente vender alguma coisa. Mas eu quero que você entenda que a etapa da captação, ela é indispensável, a gente precisa dela, não tem como não ter etapa da captação, por isso que a gente vai focar nela na aula de hoje, tá? E aí a primeira coisa que você tem que pensar para fazer o planejamento da sua captação de leads é a questão tempo. Quanto tempo eu capto leads? Tá? E aí eu quero que você entenda o seguinte, imagina que eu te convido para participar de uma super aula que eu vou dar amanhã. Então, quantas pessoas estão ao vivo aqui comigo agora? 1.500. 1.500 pessoas ao vivo aqui comigo agora. Vamos dizer que eu faço o seguinte, eu vou convidar vocês, 1.500 pessoas, para amanhã, às 9 horas da manhã, vocês participarem de uma super aula comigo, tá? Amanhã, 9 horas da manhã, a gente vai fazer uma super aula. Tá? Eu tô convidando vocês para um evento. Ou então imagina que eu falo o seguinte, moçada, depois que passar o subido ao vivo, tá? Depois que passar o subido ao vivo, que vai acabar no dia 22, dia 24 de agosto, cai numa quarta-feira. Então, dia 24 de agosto, quarta-feira, às 9 horas da manhã, eu vou dar uma super aula. E eu quero que vocês participem. Vamos dizer que eu tenho esses 2 cenários, eu convidei todos vocês. Em qual dos cenários vocês acham que mais pessoas vão comparecer na minha aula? No cenário A ou no cenário B? Vamos dizer que eu convidei só vocês. O primeiro cenário é, convidei só vocês para participar de uma aula amanhã às 9 horas da manhã. E o outro cenário é, convidei vocês para participar de uma aula que vai acontecer daqui a, sei lá, 12 dias. Em qual dos 2 cenários vocês acham que vai ter mais gente? No cenário A. Ah, mas aqui vai ter gente que vai se planejar para ver essa aula. Sim, mas a maioria das pessoas vão esquecer, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Quando você capta leads, você está chamando as pessoas para o seu evento. Quanto maior for o tempo de captação, menos pessoas vão lembrar do seu evento. Isso é simples, menos pessoas vão lembrar do seu evento. Ah, mas eu vou ter tempo para aquecer, eu vou ter tempo para lembrar, não importa. Esses fatores não conseguem superar o esquecimento das pessoas. A vida acontece, as pessoas esquecem que tem o seu evento. Elas estão ocupadas demais com a vida delas, lembrando que elas se cadastraram para uma aula gratuita. Agora, se elas pagaram para ir no lugar, aí é outra história. Aí, aí elas vão ir com toda a certeza do mundo. Mas quanto maior o tempo de captação, menos pessoas vão lembrar do seu evento. É por isso que a gente precisa encontrar um tempo de captação médio. O que eu recomendo sempre? Algo em torno de 10 a 30 dias de captação, tá? E aí tem um detalhe importante. É mais fácil gastar 300 mil reais. Vamos pegar um valor menor. É mais fácil gastar 50 mil reais em 20 dias do que em 10 dias. É mais barato gastar 50... eu consigo cadastrar mais pessoas
eu consigo cadastrar mais pessoas gastando 50 mil reais em 20 dias do que em 10 dias. Tá? Então, quanto mais tempo eu tenho para captar, mais fácil é gastar o meu dinheiro. É difícil no tráfego pago você gastar muito dinheiro num período curto de tempo. Vou repetir. É difícil no tráfego pago você gastar muito dinheiro num período curto de tempo. É muito difícil eu gastar R$1 milhão em uma semana. Mas eu consigo gastar R$1 milhão em tráfego pago. Claro, sem jogar dinheiro fora, mas eu consigo gastar R$1 milhão em tráfego pago num período de 30 dias, para mim é tranquilo. Então, quanto maior é a verba do seu lançamento, mais dias você precisa para captar. Vou repetir, quanto maior é a verba do seu lançamento, mais dias você precisa para captar. Então, quando eu faço os meus lançamentos aqui, que a gente investe R$1,5 milhão, R$2 milhões num lançamento, esse é o valor normalmente que eu invisto aqui nos meus lançamentos, a gente faz captações grandes. A gente faz captações de 30 dias. Agora, se eu vou fazer um lançamento que eu vou investir 50 mil, que para mim é uma verba baixa, para algumas pessoas é muito, mas para mim, na minha situação, é uma verba baixa. Então, se eu vou investir 50 mil reais num lançamento, eu vou usar um tempo de captação menor. Vou usar um tempo de captação de 10 dias, por exemplo. Por quê? Porque numa captação de 10 dias, as pessoas vão se lembrar muito mais do meu evento do que se eu fizesse uma captação de 30 dias. Então aqui a gente tem uma gangorra. Eu também não posso pegar dias demais, porque senão as pessoas esquecem do meu evento, e eu não posso pegar dias de menos, porque se eu pego dias de menos, para as pessoas se lembrarem do meu evento, eu não consigo gastar toda a minha verba, tá? Então o quanto você vai gastar tem sempre a ver com o tempo, tá? Isso vai variar, são de 10 a 30 dias de captação, que eu recomendo para a grande maioria das pessoas, tá? Quanto menor a sua verba, então vou botar aqui, ó, menos verba igual menos dias, mais verba igual mais dias. Ah, mas como é que eu vou saber? Você tem que saber o quanto que você consegue administrar de verba por dia. O quanto que você consegue gastar por dia. Agora a minha equipe estava dando uma consultoria de tráfego para uma empresa que não conseguia passar dos 20 mil reais por dia de gasto. Eles não conseguiam de jeito nenhum. Então, pô, uma empresa que quer gastar 20 mil por dia, eles sabem o que querem gastar 30 mil por dia, 40 mil por dia. Aliás, uma empresa que quer gastar, eu falei errado, desculpa. Uma empresa que quer gastar R$1 milhão num lançamento e eles só conseguem gastar 20 mil por dia, é só fazer a matemática. 1 milhão divide, vamos lá, 1 milhão, tá certo aqui o meu? Não. 100 mil, 1 milhão dividido por 20 mil. São 50 dias de captação. Ah, mas 50 é demais. O Pedro falou para mim que ele não recomenda ter tantos dias de captação. Beleza, então nós vamos ter que diminuir o valor de investimento a gente vai ter que diminuir o valor de investimento total do lançamento, ou a gente vai ter que conseguir gastar mais dinheiro por dia. Foi exatamente por isso que a minha empresa foi contratada para dar essa consultoria de tráfego pago, para a gente ensinar as pessoas a gastar mais dinheiro por dia, para que eles conseguissem, dentro de 30 dias, torrar. Ai, puta que pariu. Eu cortei meu dedo ontem e agora eu fui fazer assim, ó, pra fazer o barulhinho. E eu bati bem onde cortou, velho. Tá aqui, filho da mãe, tá até sangrando agora. Ah, que dor. Nossa, bem onde tava cortado, velho. Muito burro, pelo amor de Deus. Nossa, que dor que me deu no dedo agora, pelo amor de Deus. Criança, né? Criança quer aprender a fazer a barba com navalha. E aí eu fui pegar a navalha na gaveta e enfiei o dedão na navalha, assim, filho da mãe. Ah, que dor. Que dor. Tá, voltando aqui. Então, quanto tempo eu capto leads? Depende, tá? E é isso, no final das contas, é isso que eu quero te dizer. As pessoas, elas se apavoram com o lançamento, porque o lançamento não tem uma matemática que é sempre exata. Você tem que tomar algumas decisões. Mas essas decisões, elas ficam mais fáceis de serem tomadas conforme você tem histórico da sua conta, tá? O histórico da sua conta vai fazer as decisões serem mais fáceis de serem tomadas. E no começo, você vai tomar algumas decisões no escuro e você tem que estar não confortável com isso, mas é você aceitar o desconforto, porque é desconfortável tomar decisões no escuro, tá? Mas faz parte do processo. E aí, então, depois que você decidir o quanto tempo você vai captar leads, você vai ter que decidir o quanto de verba você vai gastar por dia, tá? Tem gente que gosta de fazer uma escadinha, tipo assim, no primeiro dia eu gasto 1.000, depois eu gasto 2, depois eu gasto 3, depois eu gasto 4, depois eu gasto 5, depois
6, depois, sei lá, vamos pegar uma escadinha, tipo assim, eu gasto 2, uma semana depois eu começo a gastar 5 por dia, então passa uma semana e eu começo a gastar 5 mil por dia, aí passa mais uma semana, eu começo a gastar 10 mil por dia, e aí na última semana eu tô gastando 20 mil por dia, tá? Tem gente que gosta de fazer essa escadinha e tá tudo bem, tá? Eu conheço, assim, gestores de tráfego excelentes, pessoas, assim, absurdas, que fazem resultados extraordinários, que fazem essa escadinha, que gostam de aumentar o investimento com o passar do tempo. Por que eles fazem isso? Alguém sabe me dizer por que eles fazem isso? Essa lógica do porquê que eles fazem isso já foi explicada nessa live de hoje. Por que eles fazem isso? Por que eles vão aumentando a verba gradativamente? Fala pra mim no chat. Vamos conversar. Hoje eu tô a fim de papear com vocês. Vai sujar o suéter italiano. Que isso? Minha camisetinha da Vans. Pra não gastar tudo com testes, pra evitar bloqueio, não, pra evitar bloco, pra trazer o público maior no final. Gislane do Nascimento Machado falou. Porque quanto mais ele consegue trazer públicos perto do lançamento, aqui tá o lançamento. Lançamento aqui. Quanto mais pessoas ele consegue cadastrar perto do lançamento, mais essas pessoas comparecem, tá? Normalmente é por isso que as pessoas fazem isso. Então, quando eu tô longe do meu lançamento, eu vou gastar menos por dia. Eu tô longe do lançamento. Por que eu vou gastar? Essas pessoas daqui, que eu vou comprar esses leads nessa primeira semana, eles têm menos chance de comparecer ao meu evento do que essas pessoas aqui. Por isso que no final eu gasto mais dinheiro, tá? Agora, isso é uma estratégia que pode funcionar, tá? E aí é uma coisa que você tem que decidir o que você se sente confortável. O que eu tô fazendo neste momento aqui? Neste exato momento eu tô colocando um teste no seu bolso. Tá? Meu trabalho como professor de gestor de tráfego não é te dar todas as respostas, porque não tem todas as respostas. Eu não quero te transformar num papagaio, eu quero você um ser pensante, um gestor pensante. Porque o gestor pensante sempre vai tomar o lugar do gestor papagaio. Isso é a regra, é a lei do mercado, é a lei da gestão de tráfego. A pessoa que pensa vai tomar o lugar do gestor amador. Porque o gestor pensante, ele é o gestor profissional. É isso que você tem que sacar. E depois não adianta chorar que o cara que é aluno do Sobral abordou meu expert e eu fui demitido. Os alunos do Sobral são todos uns filhos da mãe. Não, você que não estava fazendo um bom trabalho. Mas agora você tem a chance de ser aluno do Sobral também. Você faz parte do time dos que vão dar certo. Então vamos lá. Então essa daqui é uma estratégia. Eu, Pedro Sobral, não gosto de fazer isso. Por quê? Gosto pessoal. Porque é difícil pra mim. Por exemplo, eu vou gastar 2 milhões de reais em um lançamento. Cara, 2 milhões de reais em um lançamento, imagina que eu tenho que gastar 2 milhões de reais, então aqui ó, 2 milhões de reais em 30 dias. Isso daqui, não, essa conta tá errada. Agora sim. Eu tenho que gastar 2 milhões de reais em 30 dias. Isso daqui dá 66 mil reais por dia. 66 mil por dia. Cara, se eu começar investindo 1.000 por dia, cada dia que eu invisto 1.000, quer dizer que lá na frente, se um dia eu investir 1.000, quer dizer que lá na frente já tem um dia que eu vou ter que gastar 100 mil num dia só. E aí, pra mim, isso é muito difícil. É muito difícil colocar tanta verba num período curto de tempo. Então, pra quem faz lançamentos médios e, você consegue gastar uns 20 mil por dia, ótimo. Eu não consigo gastar 60 mil por dia, aliás, 120 mil por dia, 150 mil por dia. É muito difícil. O meu custo começa a ficar muito caro quando eu começo a colocar muita verba num espaço curto de tempo. Tá? Então eu pego a verba do meu lançamento, divido ela em 30, a verba da captação de leads, divido ela em 30 e pau na mula e let's go, e vamos pra cima, porque eu também tenho muito a sensação de que eu já mostro pro Facebook, pro Google, como é que a minha banda toca. Esse é o valor que eu vou gastar por dia e é o que tem. Aprende a gastar esse valor, Google. E aí eu fico com 66 mil do início até o fim. E eu tenho certeza que dessa maneira eu consigo gastar mais dinheiro do que a pessoa que faz a escadinha gradativa. Tá? Isso porque eu tô num nível de lançamento grande. Quando você tá num nível menor, você pode fazer isso daqui.
E pode funcionar, tá? Estou colocando um teste no seu bolso. É uma ideia para você testar, que é aumentar sua verba gradativamente, mas cuidado, porque pode ser que, conforme você aumenta, o seu custo por conversão fica mais caro. O seu custo para alguém participar do seu evento fica mais caro, tá? Quanto mais dinheiro eu invisto por dia, mais dinheiro investido por dia, mais caro fica para cadastrar as pessoas no evento. Então, às vezes, você tá feliz da vida. Ai, fiz lead a 50 centavos, investindo R$10 por dia. Pô, até eu. Agora eu quero ver você fazer lead a 50 centavos quando o seu investimento tiver 10 mil por dia. Aí 10 mil por dia é outra história. E eu tô usando números grandes aqui, mas aí você vai adaptar isso aqui pra sua realidade, tá? Não é porque eu tô usando números grandes que isso só funciona com números grandes. Meus primeiros lançamentos eu não tinha nem 5 mil reais pra investir. E eu sei que já é muito dinheiro pra muita gente, mas pô, era o dinheiro que eu tava investindo na minha empresa. Eu não tinha 5 mil reais pra investir nos primeiros e a gente foi crescendo, tá? Não foi meu pai que me deu o dinheiro pra investir nos meus lançamentos. Fui eu que fiz o dinheiro. Então, isso daqui é o quanto tempo você vai captar leads. De 10 a 30 dias e a verba por dia vai depender da sua estratégia. Você pode repartir ela igualmente, igual eu faço, ou você pode fazer essa escadinha de investir menos no início e mais quando estiver chegando próximo do seu lançamento, tá? É assim que você faz para planejar a sua captação de leads. Agora, principais cuidados que você tem que ter antes de começar a sua captação de leads, tá? E esses principais cuidados, eu tô te dando um spoiler do que tem lá dentro da etapa do planejamento, tá? Porque aqui eu tô planejando, aqui eu tô falando especificamente de planejamento de verba, planejamento de quantos dias eu vou captar lead. Isso aqui são coisas que o gestor de tráfego tem que decidir. Você que tem que chegar para a pessoa com a qual você trabalha, isso aqui é sua responsa. Você que tem que olhar para ele e falar assim, cara, eu acho que a gente tem que investir tanto por dia. Eu acho que a captação não pode ser de 60 dias. Tem gestores no mercado que trabalham com 60 dias. Eu, humildemente, acho, né? Não é que eu sei, eu acho que o jeito que eu faço funciona melhor do que o deles. Por que eu acho isso? Porque eu tenho mais experiência, porque eu já fiz de 60, já fiz de 45, já fiz de 30, já fiz captação de 90 dias e vi os diferentes resultados. Comparei os diferentes resultados. Então eu falo com base na experiência e não porque eu romantizo as estratégias que eu crio aqui para te ensinar. Eu te ensino aquilo que funciona. Aí se parar de funcionar, aí amanhã eu te ensino a nova coisa que tá funcionando. É assim que a gente faz as lives aqui, tá? Então a parte de planejamento, ela é justamente isso daqui, que é os cuidados que você tem que ter antes de começar a sua captação de leads, tá? E esses cuidados, eu dividi eles em alguns pontos. Fontes de tráfego, páginas, anúncios públicos orgânico e relatórios. Então, quais são os cuidados que você tem que ter com as fontes de tráfego, ou seja, com o Facebook, com o Google, com o TikTok, seja lá onde você vai anunciar, quais são os cuidados que você tem que ter com as suas páginas que as pessoas vão se cadastrar e quais são os cuidados que você tem que ter com os relatórios que você vai produzir, tá? Isso daqui são cuidados que você vai sempre tomar antes do lançamento começar. Qual que é o erro das pessoas? Elas deixam isso aqui para quando o lançamento está acontecendo. Elas tentam, lá quando o carrinho abriu, resolver os problemas da captação. O maior erro, ó, já vou dizer aqui, ó. O maior erro de tráfego para lançamentos é você tentar solucionar o seu lançamento quando o carrinho abriu. E não antes, quando você estava planejando a sua captação de leads. Vou repetir, só para ficar bonito o corte quando o editor for fazer o vídeo. O maior erro de tráfego para lançamentos é quando você tenta solucionar o seu lançamento quando o carrinho está aberto. E não na etapa do planejamento. Antes mesmo de você começar a gastar dinheiro com tráfego pago. Sobrar o Pedro. Aqui é o corte intencional. Eu falo às vezes eu já penso assim, isso aqui vai para edição do vídeo. Isso aqui pro vídeo pós-live, isso aqui vai ser utilizado, tá? Então a gente tem aqui esses seis pontos aqui, tá? Quais cuidados que você tem que ter com as suas fontes de tráfego? Três cuidados. 4 cuidados, desculpa. Acabei de me lembrar de mais um que eu não coloquei aqui. 4 cuidados com as suas fontes de tráfego. Primeiro, se os seus públicos estão criados ou não, tá? Isso é um checklist. Públicos criados ou não.
se a sua conta de anúncio tem um histórico bom. O que é um histórico bom? Putz, se você só leva bloqueio, se você anunciou para os públicos errados no passado, você comprou lista de e-mail, você fez cagada, sua conta de anúncio tá uma bosta, todos os lançamentos que foram feitos naquela conta de anúncio era para um público A e agora você vai anunciar para o público B. As pessoas que foram atingidas com aqueles anúncios não são qualificadas, não são seu público-alvo. Isso é uma conta de anúncio com histórico ruim. É uma conta de anúncio que tomou muito bloqueio, que não tá legal, não tá com score de qualidade legal, ou que anunciou durante muito tempo para o público que não é o público que você quer atingir agora. Ah, Pedro, a minha conta não tem o histórico legal, então. O que eu faço? Crio uma conta nova, tá? Outro ponto, como vão ser feitos os pagamentos da fonte de tráfego? Então, como que vai ser feito esses pagamentos? De quanto em quanto tempo vão pagar? Vai ser no cartão de crédito? Vai ser no Pix? Vai ser no boleto? Quem vai ficar de olho nisso? Tá? E se o Pixel e a API de conversões estão criados / instalados? Tá? Isso aqui é para você fazer o traqueamento dos seus dados. Isso aqui é o básico, tá? Isso aqui é assim... Toda a fonte de tráfego, antes da gente começar a fazer a captação, a gente sempre checa isso daqui, tá? E assim, eu vou ser brutalmente sincero com você aqui, Não importa que eu explique um negócio numa live aqui, que eu poderia cobrar por isso. O fato de você não ter pagado por isso faz com que você valorize um pouquinho menos, tá? Não importa que você gosta muito do meu conteúdo, que você tá aqui toda terça. Muitas vezes a gente desvaloriza aquilo que a gente recebe de graça. Mas uma coisa eu vou garantir pra você. Se eu pegar qualquer lançamento que você fizer, dentro desses itens aqui, do principais cuidados antes de começar, tem algum dos seus erros. Aqui nesses próximos pontos, nos próximos 7 minutos de aula, eu vou falar alguma das coisas que faz você ser um gestor de tráfego pior. Com toda a certeza do mundo. Alguma dessas coisas você não faz. Você até acha que faz. Você acha que você checa o histórico da conta. Mas você dá meio às vezes como garantido. Eu já fiz isso. Você entra na conta e você fala assim, nem vou checar. Esse cara aqui esse cara aqui já faz lançamento, a conta dele deve ser boa. A conta tá toda cagada. Só anunciavam para uns públicos nada a ver no passado. A inteligência da conta tá comprometida. E aí o seu lançamento é uma merda. Por quê? Porque você não seguiu o checklist do Pedro, porque você não deu valor pra ele. Agora, se você tivesse me pagado 100 mil reais pra eu te dar uma consultoria, que é o que eu cobro numa consultoria, pra te falar isso daqui, você ia checar sempre antes de entrar na sua conta de anúncio, tá? Então, presta atenção nessa parada, tá? Então, fazer esse check aqui é muito importante, tá? Páginas, o que você tem que checar nas suas páginas? Primeiro, quantas páginas vão rodar? Percebe aqui que eu nem dei a opção pra você de rodar uma página só. É quantas? Quantas páginas de captura? O que é a página de captura? É a página onde a pessoa tem que cadastrar o e-mail dela. É essa página aqui, ó. Isso aqui é a página de captura. Quantas dessas daqui vão rodar? Com quais chamadas diferentes? Porque isso aqui impacta diretamente no tráfego pago. Qual que é a velocidade de carregamento dessas páginas? Essas páginas, elas estão mobile friendly? Elas estão acessíveis pro mobile? Se eu rodo elas no celular, elas funcionam bem ou elas foram planejadas só pro computador? Tá? Nessas páginas, já estão instalados esses meus códigos? O Pixel e a API de conversões? Está tudo instalado bonitinho? Isso aqui é antes da captação começar, tá? Se os códigos estão instalados nas páginas, quando alguém cadastra, isso dispara uma conversão lá no Facebook Ads, no Google Ads, isso tudo tem que ser verificado, tá? Os e-mails, quando alguém cadastra na página, quando eu venho aqui na página e coloco aqui o meu e-mail, contato@pedrosobral.com.br, quando eu cadastro aqui o meu e-mail, quando eu faço esse cadastro, este e-mail, ele cai lá na minha ferramenta que acumula os e-mails, porque tem uma ferramenta que chama ferramenta de e-mail, que ela recebe todos esses e-mails de quem cadastrou aqui, tá? Falando nessa ferramenta, então, e-mails que estão entrando na página estão caindo na ferramenta. Qual e-mail que a pessoa recebe depois de cadastrar? Depois que ela cadastrou, ela tem que receber um e-mail. O que é esse e-mail? O que diz nesse e-mail? Esse e-mail faz a pessoa entrar num grupo de Telegram, por exemplo? Um grupo de Telegram é básico. Todo lançamento tem que ter.
um canalzinho de Telegram. Se você tem uma estrutura maior, grupos de WhatsApp, tá? E aí entra a questão da página de obrigado, que é qual é a mensagem da página de obrigado. Quando a pessoa cai na sua página de obrigado, o que você fala para ela fazer? Por exemplo, se você cadastrar aqui na minha página, você cadastrou aqui na minha página, você cai na minha página de obrigado, ó. Obrigado por se inscrever. 3 passos importantes. Essa daqui é a mensagem da minha página. Você, gestor de tráfego, você tem que ter uma grande gama de referências de páginas. Eu, Pedro Sobral, eu tenho uma pasta no meu computador que é chamada só vídeos de página de obrigado. Eu tenho vários, assim, uns 7, 8 vídeos de página de obrigado. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar com um cliente, eu falo pra ele assim, cara, isso aqui é a sacada assim, que eu nem era pra dizer aqui, que é coisa idiota, mas isso aqui me faz ser um gestor de tráfego melhor do que a maioria. Porque eu chego pro meu cliente e falo assim, cara, você tem que gravar um vídeo da página de obrigado. Aí o cara fala, putz, como é que é um vídeo da página de obrigado? E o cara não tem ideia, ele não tem obrigação de ter ideia. Aí você vai falar pra ele, ó, tem aqui 7 exemplos. Tem que fazer parecido com isso daqui. Chamar as pessoas pra ir pro canal do Telegram. E aí eu mostro pra ele os 7 vídeos. E aí, pô, ele tem a referência aqui dos vídeos. E aqui eu chamo a pessoa pra ir pro Telegram e chamo a pessoa pra ir pro YouTube, pro meu canal do Telegram. Essa é a mensagem da minha página de obrigado, tá? Na parte de anúncios, ponto número 1. Datas, aliás, faltou o plural. Datas de entregas dos anúncios. Tá? Normalmente a gente recebe uns 2, 3 lotes de anúncio durante o lançamento. Tá? O primeiro lote são várias ideias de anúncio que eu dou para o expert. O segundo lote é baseado nos anúncios que funcionaram bem nos nossos testes. E o terceiro lote também é baseado nos anúncios que deram certos nos nossos testes. Tá? Então eu sempre já fecho 3 datas de entrega de anúncio com a pessoa que vai com a pessoa que vai gravar esses anúncios. Tá? E aí, tanto com a pessoa que vai gravar, quanto com os designers, com os editores de vídeo, os gestores de tráfego, esse cara que tem que transitar entre toda a equipe ali, tá? Uma coisa que você tem que verificar, o anúncio tá alinhado com a página? Então assim, não adianta nada eu falar no anúncio, cara, como aprender a investir o seu dinheiro se a pessoa cai aqui. Seja avisado das melhores aulas da internet sobre anúncios no Instagram, Facebook e Google Ads. Ah, mas era como investir o dinheiro em anúncios online. Só que eu testei a chamada de aprenda a ser um investidor na indústria dos anúncios. Pô, não tem nada a ver aprenda a ser um investidor na indústria dos anúncios com essa chamada da página. Tá completamente cagado. Eu tô trazendo uma pessoa completamente desqualificada para minha página, tá? Então os anúncios estão alinhados com as páginas. E muito importante, os anúncios estão alinhados com a proposta do evento? Cara, o anúncio que eu vou rodar é a coisa que vai dizer se as pessoas vão ir no meu evento ou se elas não vão. Não adianta nada eu fazer o evento Profissão Gestor de Tráfego se nos meus anúncios eu tô falando de como ganhar dinheiro como designer e editor de vídeo na internet. Cara, você quer aprender como é que você faz para ganhar dinheiro fazendo artes no Canva? Então clica aqui no botão e se cadastra pro meu evento que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de agosto. Aí o cara clica, cai numa página que tá escrito lá, o Profissional Digital, é o nome do evento. Semana do Profissional Digital. Aí ele fala assim, pô, Semana do Profissional Digital, vou aprender a fazer arte no Canva e ganhar dinheiro com isso, legal. Aí ele chega no evento e o evento é sobre tráfego pago. What the fuck? Ele vai embora. Eu trouxe a pessoa desqualificada. Então o anúncio ele tem que estar alinhado com a proposta do evento, tá? E algo que você sempre tem que checar é quais anúncios funcionaram bem no passado, se você teve anúncios rodando. E sempre replicar os anúncios que funcionaram bem no passado, tá? Em termos de públicos, tá? Primeira coisa, quais públicos funcionaram bem no passado? Aproveitando aqui o gancho do ponto anterior, tá? Existe um planejamento de testes de novos públicos. O que eu quero dizer com isso daqui? Cara, a cada X dias, a cada 3 dias, a gente vai testar novos públicos. Quais vão ser? Ah, esse. Você tem que ter uma lista de 10, 12, 15 públicos que você já sabe que você vai testar antes do lançamento acontecer. Moçada, as pessoas elas não conseguem fazer lançamento, não é porque elas não têm habilidade, mas é porque elas não têm planejamento. Lançamentos são tantas coisas ao mesmo tempo, são tantas decisões que você tem que tomar ao mesmo tempo, que a pessoa que não se planejou,
é simplesmente impossível para ela dar conta de todas essas decisões. Algumas coisas vão escapar, algumas coisas vão passar. Por quê? Porque não teve planejamento. Quando o planejamento, ele vai permitir com que você, durante o seu lançamento, não tenha que ficar tomando 1 milhão de decisões. Porque essas decisões já foram tomadas no passado por você, na sua etapa do planejamento. Por isso que o planejamento ele é tão importante. Ah, Pedro, eu pensei que essa daí era uma aula técnica, que você ia apertar nos botões. Véi, foda-se os botões, foda-se os botões. Criar campanha qualquer um cria. Só pegar minha aula lá do canal do YouTube, como criar sua primeira campanha do Facebook. Lá eu ensino a clicar nos botões. Você seleciona o objetivo de campanha, bota o quanto você quer gastar por dia, seleciona o seu público, seleciona o objetivo de campanha, o quanto você quer gastar por dia, coloca o seu pixel, seleciona o seu público, coloca o seu anúncio, play, começa a gastar dinheiro, é isso. Não tem muito que botar firulinha em cima, não. Não tem muito. Eu já botei firulinha no passado, hoje eu tô te dizendo, é mais simples do que parece. É mais simples do que parece. A etapa principal mesmo que diferencia o cara que tem resultado ou não é isso daqui. Tem gente que pergunta como é que faz para ser um gestor estratégico. Isso daqui é ser um gestor estratégico. Você está entendendo de uma etapa que a maioria dos gestores não faz. A maioria dos gestores acha que fazer tráfego para lançamento é simplesmente abrir o gerenciador. A maior parte do seu trabalho como gestor de tráfego não está no gerenciador. O dia que você passar mais tempo fora do gerenciador fazendo gestão de tráfego do que dentro do gerenciador, parabéns. Você está rumo a se tornar um profissional. É nesse momento que você vira um profissional. Tá? Então entende isso. Por mais que tem gente que vem aqui na aula e fala assim, eu pensei que a aula ia ser de um jeito. Pô, mas se você pensou que a aula ia ser de um jeito e ela tá sendo do outro, é um ótimo sinal. É o sinal que você ainda tá no amadorismo e você tem muito para evoluir. Que você vai entender que o lançamento acontece mais fora do gerenciador do que dentro do gerenciador. Mesmo pro gestor de tráfego. Não quer dizer que não tem o trabalho dentro do gerenciador. Ele existe. A gente vai falar sobre ele já já. Tá? Então, públicos. Existe um planejamento de teste de novos públicos e existiu, aí aqui é o passado, tá? E o passado a gente não pode mudar. Existiu a criação de novas audiências entre este lançamento e o último. Por exemplo, na semana passada, eu abri as inscrições para a comunidade Sobral de Tráfego, tá? Elas estão fechadas agora. Então, na semana passada, eu abri as inscrições. Esta live aqui, tem alguém aqui assistindo essa live que nunca viu uma aula minha na vida? Manda um eu no chat, por favor. Deve ter uma meia dúzia de gato pingado, normalmente é 30% das pessoas aqui. Ó, resenhas da Van, Zima, Charlene, Gabriel, Douglas Kurtz, Serve Joias, Eric Ferreira, Tatiane, Digital, Flávio Henrique, Bruno, Mídia Salomão, Matheus Pereira, Antônio, Manuel, a galera aqui, a galera ali. Nossa, que chato lerdo. Vai, então, meu irmão, dá a sua aula, cara. Faz a sua aula melhor. Faz a sua aula melhor. Aí, quando você fizer a sua aula muito melhor que a minha, aí você vai me criticar, eu vou olhar pra você e falar assim, caraca, mano, que massa. Me dá uma dica aí de como é que faz uma aula melhor. Mas agora, cara, você quer criticar um negócio que você nunca viu, você nunca tentou dar uma aula assim, você nunca tentou fazer uma aula sobre esse assunto. Aí você vai criticar e dizer, nossa, que chato lerdo, mas você não tem ideia do trabalho que é fazer isso daqui. É aí que mora a sua ignorância. Você tá fora da sua... Não tem o lugar de fala? Esse é o verdadeiro lugar de fala. Você tava fora do seu lugar de fala, você nunca deu aula disso. Quer falar da minha aula? Ah, para. Vai tomar no cu. Que isso, tá maluco? Ah, é o chat, o cara tava falando do chat. Foi mal, Denis. Foi mal, te critiquei errado. Denis, desculpa. Denis, eu estava errado. Eu pensei que você tava falando mal da minha aula. Tomou um esporro já de graça. É assim. Já pegou, por isso que eu não olho o chat. É por isso que eu não olho o chat. Por isso que tem gente que fala assim, o Sobral devia olhar mais o chat. Vocês sabem como eu sou. Eu sou reativo. Eu sou a criança de 26 anos que aprendeu tráfego, que teve a sorte de aprender tráfego cedo. Foi mal, Denis. Desculpa. Desculpa, Denis. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, né? Pra isso que vocês estão aqui terça-feira. Tornar esse professor barbudo de vocês. Bah, tá louco? Desculpa, Denis. Volta aqui comigo. O que eu tinha perguntado? Ah, quem nunca viu a aula minha. Tá, foi isso. Só pra me lembrar o que eu tava falando. Tá, aí eu tava dizendo o seguinte aqui. Lembrei por que eu tava falando isso. Porque eu falei que eu abri inscrições pra comunidade Sobral de Tráfego na semana passada.
Então eu não posso agora sumir. Vamos dizer que eu sumo, eu fico 2 meses sem dar nenhuma aula ao vivo, sem nem aparecer no meu Instagram, não aparecer em nenhuma mídia social, não crio conteúdo nenhum, fico 6 meses sumido do mapa. Aí daqui a 6 meses, não, 6 não, 60 dias, 2 meses. Aí daqui a 2 meses, falta dinheiro na casa, e eu tenho que pagar. Outro dia o cara falou que eu faço lançamento pra pagar minhas viagens. Isso aí não sabe fazer conta, velho. Se você fizer as contas da comunidade Sobral, você vai ver que eu não preciso mais fazer dinheiro, que eu já tenho o dinheiro que eu preciso pra viver o resto da vida. Mas vamos dizer que acabou o dinheiro, aconteceu alguma coisa, acabou o dinheiro, eu preciso fazer dinheiro. Aí daqui a 60 dias eu não fiz nada, não fiz conteúdo, não vi no YouTube, não fiz aula, fiz bosta nenhuma. Daqui a 60 dias eu volto e abro as inscrições pra comunidade Sobral. A grande chance é dar merda. Não importa que eu tenho o Denis, velho. O melhor gestor de tráfego que eu conheço, o Denis. Então agora eu vou ter que dar uma moral pro Denis, que eu zoei o Denis na minha live. O Denis, velho. O Denis, o melhor gestor de tráfego. Não importa que eu boto o Denis pra fazer o meu tráfego. Se eu não fiz a criação dessa demanda, vai dar errado. Moçada, entende o seguinte. Isso aqui, ó, é coisa avançada de tráfego pago, mas é aquele avançado que qualquer pessoa consegue entender. Tráfego pago é como se você fosse abrir as comportas de um reservatório de água. Tá? Você vai abrir as comportas do reservatório de água. E o reservatório é o quê? O reservatório é as pessoas que... A água é o quê? A água são as pessoas que querem comprar de você. Então, se eu não coloco mais pessoas no meu reservatório de água, não adianta nada eu abrir a portinha e falar assim, a porta vai fechar. A porta vai fechar. Se não tem ninguém no reservatório de água, não vai sair ninguém. Então o que eu tenho que fazer? Eu fecho as portas do reservatório. O que eu quero dizer com isso? Eu paro de vender a comunidade Sobral. E eu já falei pra você hoje. Pô, a gente vai ficar um tempo sem vender a comunidade Sobral agora. Por quê? Porque eu vou encher meu reservatório. Essa aula aqui sou eu enchendo meu reservatório. Eu falo do meu produto, eu entrego um conteúdo, eu te explico coisas sobre tráfego pago, eu quero que você tenha resultado com o que eu vou te ensinar aqui. Cara, a melhor maneira de eu ganhar mais dinheiro... Olha, eu vou falar um negócio que, assim, que muito professor não fala na internet. Eu quero ganhar mais dinheiro. Ah, mas você já tem dinheiro demais do capitalismo. Foda-se, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero, tá? O que eu faço da minha vida é problema meu. Eu quero ganhar mais dinheiro. Só que a melhor maneira de eu ganhar mais dinheiro é fazendo você ganhar mais dinheiro. Olha que bagulho louco. A melhor maneira de eu ganhar mais dinheiro é fazendo você ganhar mais dinheiro. A melhor maneira de eu fazer minha empresa crescer é fazendo você crescer. Porque se eu te ensino um negócio de graça aqui e você implementa, consegue cliente de gestão de tráfego, ganha dinheiro com isso, cara, quando eu abrir a comunidade Sobral, você vai falar assim, putz, eu vou comprar um produto desse Sobral aí. Se com conteúdo gratuito eu já aprendi um negócio, se com conteúdo gratuito eu já fui lá e já ganhei dinheiro, imagina quando eu pagar pra ele alguma coisa. Imagina se eu for no Subido ao Vivo, um evento de 3 dias, em que o maluco vai entregar o ouro que ele nunca entregou antes. Tem gente que acha que é mentira. Eu tô dizendo, vai rolar a revolução, moçada. Se eu fosse você, eu fazia parte da revolução. Se eu fosse você, eu fazia parte da revolução e o lote vira na sexta-feira. Então, tudo isso foi pra te falar isso. Que eu quero fazer, eu tenho que fazer uma criação de novas audiências entre este lançamento e o anterior. Tá? Então, isso é sempre uma pergunta que tem que ser feita. Existiu a criação de novas audiências entre esse lançamento e o último? Pedro, não existiu. E agora o que eu faço? Você, gestor de tráfego, vai alinhar com o expert com quem você está trabalhando, com a pessoa com quem você está trabalhando, que isso vai prejudicar o resultado. Qual que é o problema das pessoas? Às vezes elas fazem o seguinte, ó. Regra do Sobral na casa, tá? E essa live vai se estender um pouquinho, porque eu tô dando essas devaneadas, mas eu tô falando coisas realmente importantes aqui, tá? Coisas realmente importantes. Regra do Sobral. Eu nunca faço o segundo lançamento de alguém. Nunca. Hoje eu posso me dar o direito de nunca fazer. Você que tá começando, cara, o que vier pra você tá bom. Se agarra, se joga, não fica de frescura. Que eu posso escolher já, eu nunca faço o segundo lançamento de alguém. Por quê? A pessoa passou 7 anos produzindo conteúdo na internet. 7 anos. Nunca vendeu nada. 7 anos. Produziu. E esse é literalmente o caso que aconteceu comigo. A pessoa passou 7 anos produzindo conteúdo na internet. Produziu conteúdo. Fez um lançamento meia boca.
faturou 5 milhões. Bem a boca. Sem tráfego orgânico, faturou 5 milhões. Aí a pessoa me manda uma mensagem e fala assim: Sobral, fiz um lançamento, faturei 5 milhões, não investi nada em tráfego pago. Aí eu falei assim: pô, beleza, vamos fazer o próximo lançamento. Entre um lançamento e outro, passaram-se 60 dias. Teve conteúdo nesses 60 dias? Não. Teve criação de audiência nesses 60 dias? Não. E se ela tivesse feito ainda conteúdo e criação de audiência nesses 60 dias, ainda assim não seria nada comparado a 7 anos produzindo conteúdo para abrir o carrinho a primeira vez. Aí o que acontece? A pessoa me contrata para fazer o lançamento, eu não alinhei, erro meu, eu não alinhei com as pessoas expectativas de que, pô, você criou audiência por 7 anos, abriu o carrinho 5 milhões, só que agora, cara, você raspou a sua audiência, né? Você limpou o reservatório. O reservatório tá mais vazio agora. Mesmo que a gente faça um lançamento com tráfego pago. Eu era pra ter falado isso, mas não. O que Sobral fez? Sobral falou: se o seu lançamento com orgânico deu 5 milhões, imagina com o tráfego pago. Não, com o tráfego pago nós vamos ficar rico. Nós vamos ficar rico. Nós vamos ficar rico. Finge que tem umas notas saindo da minha mão. Nós vamos ficar rico. Aí o que acontece? Se ferrou. Por quê? Porque não vendeu. Não vendeu a mesma coisa que vendeu antes. Porque não importa que o tráfego foi mais bem feito, que o lançamento foi mais bem feito. A demanda que existe ali é um fator que não tem como competir. E essa demanda não depende da gestão de tráfego. Mas o que está no seu poder, gestor de tráfego? No seu poder está falar para a pessoa, explicar isso. Explicar o reservatório, ó. É igual, você vai lembrar de mim. Você que está assistindo isso aqui, você vai lembrar de mim. Você vai estar lá explicando pro seu cliente, você vai falar assim: cara, aí na sua cabeça você vai pensar, você vai estar lá falando com a pessoa, só que na sua cabeça você vai estar assim. Você falando com você, vou pegar meu espelho. Que é você falando com você mesmo. Deixa eu me posicionar aqui no ângulo certo. Dá pra ver? Dá pra ver. Você falando com o cliente aqui, mas aí você tá conversando com você mesmo internamente. Você fala assim: velho, eu odeio Sobral. Eu detesto Sobral, velho. Eu não acredito que esse retardado vai fazer eu dar esse exemplo. E aí, 2 segundos depois, você vai estar assim, olha. É que o lançamento é uma represa. Você vai estar lá com as suas mãozinhas. O lançamento é uma represa. A gente tem que fechar as portinhas. A gente tem que encher a represa de água. Para que quando a gente abre as portinhas, venha um monte. Se a gente não encheu a represa, não vai dar certo. Aí você vai explicar e o cliente vai entender. Ah, não, beleza e tal. Então, você tem chance nesse lançamento de faturar menos do que o anterior. Por mais que a gente invista mais em tráfego pago. Mas isso faz parte do processo para a gente ir crescendo, etc, etc. Você tem que fazer essa explicação. Porque senão a culpa vai ser sua. E mais um spoiler. Só faltam 10 dias pro Subido ao Vivo, vou dar um spoiler. Cara, tem uma palestra no Subido ao Vivo. Tem uma palestra que é muito boa. Que é a palestra sobre... não vou falar. Vou me segurar. Vou segurar minha língua. Só quem for vai ver. Foda-se. É o que tem. Compre um Subido ao Vivo. Vem, vambora. Volta aqui. Então, públicos, é isso daqui que você tem que verificar. Principalmente se existiu a criação de novas audiências entre este lançamento e o último, tá? Isso daqui é o principal. Orgânico. O que o orgânico tem a ver com tráfego pago? Tudo. Se o trabalho do orgânico estiver sendo bem feito, o tráfego pago é muito mais fácil de fazer, tá? Então, ponto número 1. Os conteúdos das redes sociais estão atraindo o público certo? Sim ou não? Número 2. Existe um planejamento de chamadas orgânicas em conteúdos? Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu conheço toda a moçada boa de orgânico desse Instagram, tá? Os caras que ensinam tráfego orgânico, pá. E conheço todos eles. Paulo Coenque, Yezer, tudo meus brother. Inclusive o Paulo Coenque e o Yezer vão estar no Subido ao Vivo. São alguns dos nossos palestrantes confirmados. Cara, mas pouca gente, tá? Os caras conseguem fazer parecido com a gente aqui. Parecido até um pouco maior.
Mas pouca gente consegue fazer tanto lead orgânico para lançamento quanto a gente faz aqui. Por quê? Porque a gente tem um super tráfego orgânico? Não. Porque eu foco em responder essas exatas perguntas. Essas exatas, e aí parece uma coisa assim, não, pô, deve ter uma mágica que o Sobral faz pra fazer tanto lead orgânico, ele tem uma audiência grande. Óbvio que eu tenho uma audiência grande. Mas, cara, esses malucos que trabalham com tráfego orgânico, eles têm muito mais engajamento que eu. E ainda tendo muito mais engajamento que eu consigo fazer a mesma coisa de lead orgânico que eles fazem. Eu tô falando de orgânico. Por quê? Porque eu foco muito em responder essas perguntas aqui que eu tô te falando. E é exatamente essas perguntas. Exatamente essas perguntas. Então, primeiro, os conteúdos estão atraindo o público certo, sim ou não? Número 2, existe um planejamento. Olha a palavra aqui. Olha a palavra. É isso aqui que você pula. É isso aqui que você pula. Você esquece isso aqui. Um planejamento de chamadas orgânicas em conteúdos. O que é um planejamento? Cara, de quantos em quantos dias a gente vai fazer chamada nos stories? O que a gente vai falar nos stories para fazer essas chamadas? De quantos em quantos dias a gente vai postar no feed e vai ter uma chamada pro link da bio? Então, de quanto em quanto tempo vai ser postado algo no Telegram? A gente vai atualizar o nosso link da bio e as nossas capas. Capas das redes sociais. O que são as capas das redes sociais? Por exemplo, se você entrar lá no meu canal do YouTube, tá aqui, ó, Subido ao Vivo. A grande virada de chave na sua carreira. Tá? Se você entrar no meu LinkedIn, aula ao vivo toda terça-feira. É, aqui não tá atualizado, time. Falharam. Eu e a Júlia, a gente tem uma piada que ela fala pra mim, eu falhei. Mas tudo tem que estar com a mesma comunicação, tá? Por mais que não esteja aqui, tem que ser feito. Então, capa das redes sociais. Descrições dos vídeos do YouTube. Cara, quando a gente vai fazer lançamento, a gente edita a descrição de todos os nossos vídeos com o link para a pessoa se cadastrar no lançamento. Tá? Então todas essas ações do orgânico, elas facilitam o tráfego pago. Por quê? Porque tem muita gente que vem pelo tráfego pago que acaba visitando o seu perfil, que acaba indo ver o que você posta, acaba pesquisando o seu nome na internet, acaba entrando no seu canal do YouTube. E aí lá no seu canal do YouTube, ela clica no seu site. Lá na sua bio do Instagram, no seu link que tá no Instagram, que isso que é a bio do Instagram, no link que tá no seu Instagram, ela clica e acaba se cadastrando. Então, óbvio que o tráfego pago, ele gera uma rebarba no orgânico. Ele tem um efeito colateral de aumentar o orgânico. Um dos efeitos colaterais do tráfego pago é aumentar o orgânico, mas o orgânico tem que estar preparado para isso. Se você não tem conteúdo sendo postados que atraem o público certo, se não tem um planejamento claro de chamadas no orgânico em conteúdos, se não tem um bom link na bio, se não tem capas nas suas redes sociais, se não tem inscrições nos seus vídeos do YouTube, cara, você vai dançar. Vai ser pior, não é que vai dar ruim, mas vai ser pior do que se você tivesse isso daqui. Tá? E relatórios, que é o último ponto aqui. Onde vão ser feitos esses relatórios? Quais métricas vão ser coletadas e de quanto em quanto tempo esses relatórios vão ser atualizados. Tá? Isso aqui são coisas que são decididas previamente, antes do lançamento. Tudo isso daqui tem que ser decidido pelo menos 7 dias, é o ideal, né? O mundo perfeito. 7 dias antes do lançamento começar, tudo isso daqui já é bom, tá definido com o xizinho, esse checklist bonitão. Tá? Esse checklist bonitão. Fechou? Depois disso daqui, a gente entra na parte técnica, tá? Que é a parte de estrutura de campanha. E aqui eu vou realmente dar um spoiler. Eu tenho que pedir autorização pro meu time para dar os spoilers, tá? E aí, no Subido ao Vivo, a gente tem uma palestra, que é uma das palestras mais avançadas de tráfego pago, tá? Uma palestra bem assim, bem high level mesmo de tráfego pago, não é um conteúdo básico. Ah, Pedro, mas não vai ter conteúdo básico no Subido ao Vivo? Cara, o Subido ao Vivo é o evento feito para você sair do zero até os 15k como gestor de tráfego, tá? Ah, Pedro, se eu já faturo 15, você vai faturar mais 15, tá? O Subido ao Vivo, ele tem essa promessa de te tirar do amadorismo e te levar ao profissional. Ah, mas você consegue fazer isso em 3 dias? Eu garanto que sim. Eu tenho certeza que eu consigo, tá? E no Subido ao Vivo a gente vai falar sobre justamente conseguir clientes, como começar do jeito certo, como organizar sua rotina, qual que é o método que você vai utilizar para sair do amador até o profissional, porque tem método, tem técnica para isso, e a gente vai ensinar. Mas uma das coisas que a gente vai ensinar no Subido ao Vivo
é uma parte mais técnica, mais avançada de tráfego pago também. Porque eu diria que é o único evento de tráfego pago do porte que tem, desse porte que a gente está fazendo, é o Subido ao Vivo. É o único que tem. Ah, mas tem o evento do fulano, o evento que a maioria dos eventos que falam que são de tráfego, eles falam de marketing. E tráfego é um pedaço do marketing. Até tem uma palestra ou outra de tráfego? Tem. Mas um evento inteiro de gestão de tráfego, aí é só nós. Tá? Que é focado totalmente nisso. Então, no Subido ao Vivo, a gente vai ter uma palestra que a gente vai aprofundar nessa parte de estrutura de campanha e eu vou explicar lá no detalhinho quais são as nossas 6 estruturas de campanha. Isso aqui, só para explicar isso aqui, demoraria 1 hora. E eu não tenho essa 1 hora para te explicar isso aqui porque eu tenho que, além de te explicar a estrutura de campanha, eu tenho que falar de métricas que você tem que ficar de olho, testes que você não pode deixar de fazer. Tá? Mas para quem for no Subido ao Vivo, saiba que você vai ver esse conteúdo lá. Então, o que é estrutura de campanha? É a maneira com a qual eu organizo as minhas campanhas. Por exemplo, eu posso fazer uma campanha e nela eu coloco só públicos quentes. O que são públicos quentes? Pessoas que me conhecem. Eu posso fazer uma campanha e colocar nela só públicos frios. Pessoas que nunca me viram na vida. Eu posso fazer uma campanha só para stories. Ou seja, eu posso separar por posicionamento. Eu posso fazer uma campanha só no feed do Instagram, uma campanha só no Stories. Eu posso fazer uma campanha só no Reels. Eu posso fazer uma campanha separada por segmentação. Ou seja, eu posso fazer uma campanha só para homem, uma campanha só para mulher. Existem várias maneiras. Eu posso fazer campanhas de testes. Então, existem várias maneiras de eu organizar as minhas campanhas e escolher para quem eu vou anunciar. No final, meu povo, tráfego pago é a mesma coisa, tá? Você vai selecionar o seu objetivo e sua verba. Vai selecionar o seu pixel e seu público e vai selecionar o seu anúncio. Tá? A gente pode simplificar o tráfego pago, é isso daqui, com toda a certeza do mundo, tá? Sempre que você se sentir perdido no tráfego pago, lembra que ele é mais simples do que ele aparenta ser, tá? Ele aparenta ser complexo, mas a gente consegue simplificar ele para sempre falando que é isso daqui, tá? Mas agora eu quero te fazer um convite a dar uma complicada e eu peço que você aguente firme, tá? Pelos próximos 15 minutos eu vou complicar um pouco a parada aqui, mas depois a gente volta numa parte que fica mais legal, que é a parte de métricas e testes que você não pode deixar de fazer. Então aguenta firme, aguenta aí, porque eu sei que o conteúdo agora vai ser pedrada na cabeça, mas eu sei que você veio aqui para ver um conteúdo de verdade. Se você quiser esse conteúdinho de 5 minutos, você tava vendo o canal do Blibliblow do tráfego, tá? O tio Zé do tráfego. Então, a gente pode pensar em estruturas de campanha para 2 tipos, tá? 2 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, se você tem audiência. Se eu tenho público quente, o que é ter audiência? Eu tenho seguidor, eu tenho gente que se envolve com as minhas publicações, eu tenho canal no YouTube, eu tenho pessoas que veem os meus vídeos, eu tenho inscritos, eu tenho audiência, tá? Isso é ter audiência. Se eu tenho audiência, eu vou ter um tipo de estrutura de campanha. Se eu não tenho audiência, eu vou ter outro tipo de estrutura de campanha. Porque se eu não tenho audiência, eu não tenho um monte de público quente para ficar anunciando. Se eu não tenho audiência, eu não tenho público quente nenhum, tá? Agora, se você tem audiência, eu gosto de dividir as campanhas, primeiro, em Facebook e Google, óbvio, tá? Não vou entrar aqui no detalhe de TikTok, Pinterest, LinkedIn e Twitter, não é o essencial. O essencial aqui é a gente falar de Facebook e de Google. O que é esses numerozinhos aqui esquisito? É o seguinte, eu sempre detestei isso daqui para explicar como é que uma campanha funciona. Mas acontece que eu sou uma pessoa, tô virando uma pessoa mais flexível. O Pedro mudou. O cara falou assim, você mudou, né, mano? Você tá mais de boa. Eu sou a pessoa mais... 200 lives depois, a gente começa a entender o que a importância não é o que eu acredito, mas o que vai fazer você ter mais resultado, tá? E é o seguinte, tem muita gente que escreve as campanhas assim. 133, 131, 132. O que é isso daqui? Isso daqui é uma campanha. Dentro dessa campanha eu tenho 3 grupos de anúncio, ou seja, 3 públicos. E dentro de cada um desses grupos de anúncio eu tenho 2 anúncios. Então é uma campanha 132. Se eu tenho uma campanha 366, eu tenho 3 campanhas, 6 grupos de anúncio, 6 anúncios.
Se eu tenho uma campanha 136, eu tenho uma campanha, 3 grupos de anúncio, 6 anúncios, tá? Aqui antes, se eu tenho uma campanha 366, de novo, eu tenho 3 campanhas, 6 grupos de anúncio, ou seja, 6 públicos, 6 anúncios, tá? Isso aqui é para dizer normalmente quantas campanhas a gente tem, quantos grupos de anúncio a gente tem, quantos anúncios a gente tem, tá? Isso daqui é a maneira com a qual a gente divide as nossas campanhas dentro do Facebook. Eu tenho, primeiro, 3 campanhas frias e nessas campanhas eu tenho 6 grupos de anúncio, ou seja, 6 públicos, e dentro de cada público eu tenho 6 anúncios. Eu tenho a minha campanha, isso aqui é um pouco mais avançado, tá? Mas dá para complicar mais que isso, acredite. Eu tenho a minha campanha ampla, que é uma única campanha, 3 públicos, 6 anúncios. E eu tenho as minhas campanhas quentes, que são 3 campanhas quentes, em cada uma delas eu tenho 6 públicos e dentro de cada um desses públicos eu estou anunciando para 6 anúncios, tá? Isso daqui é a nossa estrutura dentro do Facebook. Vou te dar o exemplo prático aqui de como que funciona isso daqui. Então vamos pegar aqui o exemplo da campanha fria, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse frio aqui, ó. 366. Eu vou botar embaixo, que aí isso aqui fica aqui em cima bonitinho. Vou repetir aqui, ó. 366. O que é um 366? É o seguinte. Primeiro, por que 3? Porque eu tenho uma campanha para cada posicionamento. Então, eu tenho uma campanha para o feed, uma campanha para o stories e uma campanha para o reels. Por que eu faço isso? Porque eu tenho anúncios específicos para o feed, anúncios específicos para o stories e anúncios específicos para o reels, tá? Por isso que eu faço essa separação. Então, isso daqui é o primeiro 3. Então, eu vou ter uma campanha fria só para feed, uma campanha fria só para stories e uma campanha fria só para reels. Tá? E aí, o que é o outro 6? O que é o 6 do meio aqui? São os públicos, tá? Então, 3, 6. O 6 do meio é o quê? São os públicos para os quais eu vou anunciar. Normalmente, eu vou anunciar aqui para... Peraí. Desculpa, peraí que eu fiz uma cagada aqui. Acabei de apagar toda a minha cola, eu quero recuperá-la. Deu certo. Tá? Então, o que é esse outro 6 aqui? São os públicos para os quais eu vou anunciar. Ignora esse 07 aqui, que senão você vai se complicar agora, tá? Não foca nisso, não. Se você não tá entendendo, se você tá entendendo pouco, não se deixe entender menos por causa desse 07. Ele não importa, literalmente ele não vai fazer diferença na sua vida agora, tá? Então aqui são os públicos frios para os quais eu vou anunciar. Então eu vou ter uma campanha de feed que vou anunciar para todos esses públicos aqui. Vou ter uma campanha de stories que eu vou anunciar para todos esses públicos aqui. Vou ter uma campanha de reels que eu vou anunciar para todos esses públicos aqui. Normalmente eles são os mesmos. Lookalike dos cadastrados, eu botei X%, porque aqui pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Quanto mais verba eu tenho, maior tem que ser essas porcentagens, porque eu preciso de públicos mais amplos. Se eu tenho menos dinheiro, vai ser tudo 1, 2%. Então, lookalike de quem cadastrou no seu lançamento, lookalike de quem cadastrou no seu lançamento anterior, lookalike dos seus alunos, lookalike de quem se envolveu com seu Instagram nos últimos 14 dias, tá? Então, normalmente esses daqui são os públicos lookalike. Você não precisa viajar muito na maionese para encontrar o público semelhante secreto que funciona. Normalmente são esses 4 aqui que vão funcionar. E aí você pode testar um público de interesses XYZ e um outro público de interesses ABC, tá? XYZ e ABC é o quê? É o que você quiser. Testa. Não tem melhor, não tem pior. Não tem essa história de o número máximo de interesses por conjunto de anúncio. Não tem. Infelizmente ou felizmente, você tem que testar e descobrir o que funciona melhor. Tá? Então isso daqui é o exemplo do que é uma campanha, do que é uma estrutura 366. Eu vou ter uma campanha de feed, todos esses públicos. Uma campanha de stories, todos esses públicos. Uma campanha de reels, todos esses públicos aqui. Tá? E aí se eu fosse fazer o público, vamos pegar o amplo agora. O amplo, ele é uma campanha 136, tá? O que é 136? Vamos lá. 136 é o seguinte, eu tenho uma única campanha, tá? Então eu já sei que vai ser uma campanha só. E dentro dessa campanha, eu vou ter os seguintes públicos. Eu vou ter aqui
públicos iguais. Então eu vou ter envolvimento 180 ou 365 dias, envolvimento 180 ou 365 dias, envolvimento 180 ou 365 dias, só que em cada um deles eu vou estar anunciando para um posicionamento. Detalhe aqui, esses públicos não têm exclusão. Tá? Uma coisa que a gente testa às vezes aqui também é fazer isso daqui, agora eu vou te complicar, é fazer isso aqui 236. Tá? Por que 236? Porque eu tenho duas campanhas. E aí eu vou ter uma campanha que é uma campanha de público quente e uma campanha de público frio. Ou seja, eu vou ter essa campanha aqui do envolvimento, que é o público quente, e eu vou ter uma outra campanha que vai ser, por exemplo, Brasil, o Brasil inteiro. Brasil 25 a 45 anos. Então é uma campanha mais ampla, que é aquela campanha clássica que a gente deixa o Facebook trabalhar para ver se ele consegue entregar os resultados para a gente. Tá? Então isso aqui é uma estrutura de escala, uma estrutura de alguém um pouco mais avançado. Tô entrando num aspecto mais avançado, sim. Tá? Então a gente tem a estrutura 366 para frio, 136 para quente, pode ser 2 também, varia às vezes. E a gente tem uma estrutura 366 para público quente, tá? O que é a estrutura 366 para público quente? Vamos lá de novo. Então, 366 para público quente é o seguinte, a gente tem, vamos botar aqui, 366 público quente. Eu tenho 3 campanhas, uma campanha para feed, uma campanha para stories, uma campanha para reels. Eu tenho 6 conjuntos de anúncio. Tá? Então, quais são normalmente esses conjuntos de anúncios? Isso aqui sempre se repete, tá? Isso aqui é sempre a mesma merda, sempre, em quase todo o tráfego pago. Tem algumas nuances diferentes. Por exemplo, eu não posso falar pra você, na sua estrutura você tem que anunciar pra quem cadastrou nas suas lives. Aí você fala assim, mas eu não faço live? Eu anuncio nessa estrutura aqui pra quem cadastrou nas minhas lives, você não. Então tem umas nuances diferentes, mas na maioria das vezes é a mesma merda. Página de captura mais view, vídeo convite, um público de envolvimento recente, pessoas que já caíram na sua página de vendas ou no seu checkout, listas de e-mail, de telefones, pessoas que participaram de lançamentos anteriores e um envolvimento um pouco mais amplo. Normalmente essa estrutura aqui, isso aqui é o arroz com feijão clássico. Isso aqui é o arroz com feijão clássico, isso aqui é o arroz com feijão que sempre funciona e que você insiste em ficar inventando moda e ficar testando um monte de firula, tá? Então isso aqui é só um exemplo, eu não vou mostrar aqui todos os públicos que você pode testar, porque isso daqui já basta. Isso daqui já é para você entender como é que o rolê funciona, tá? E isso daqui é para Facebook. Agora, se você também vai anunciar no Google, a gente entra com uma estrutura parecida, só que aí a gente vai anunciar também. Então, se você tem audiência, tá? Se você tem audiência. No Google, a gente vai ter uma campanha para público quente, uma campanha para público frio. Campanha de público quente, 166, para público frio, 166. Tá? Normalmente. Mas Pedro, uma vez eu vi você fazendo uma campanha e tinha 7. Uma vez eu vi você fazendo uma campanha e tinha 8. Eu vi uma campanha sua que você anunciava para 5 públicos só. Isso varia. É por isso que eu não gosto de me apegar a essa estruturinha, que às vezes você acham que sempre tem que ter 6. Não, mas você falou que era 6, cara. Eu tenho um público a mais para testar. Testa, faz 7, faz 8. Só não faz 53. Mas não tem problema você diminuir um pouco ou aumentar um pouco a estrutura, tá? Então no YouTube eu vou ter uma campanha para público quente, uma campanha para público frio. Na rede de pesquisa, uma campanha quente. O que é a campanha quente da rede de pesquisa? É as pessoas pesquisando seu nome. Com 2 anúncios, presta atenção aqui que a pesquisa do Google, a gente usa menos anúncios mesmo, porque é o anúncio responsivo. Vou ter uma campanha no Google de público frio, que é uma campanha para pessoas pesquisando termos do meu nicho, tá? Então eu coloquei aqui X, porque essa campanha aqui segue a lógica do bolo de cenoura fofinho. Se você não tem ideia do que é o bolo de cenoura fofinho, cara, vai lá no meu canal do YouTube, tem uma aula, sua primeira campanha do Google no ar em 15 minutos, tá? Só você ver a nossa live número 191 que você vai saber do que eu tô falando, tá? Então, isso daqui é a estrutura para Google. Agora, se eu tenho audiência, então estrutura se eu não tenho audiência. Se eu não tenho audiência, a minha estrutura vai ser absolutamente mais simples. Tá? Por quê? Porque eu vou ter uma campanhazinha no Facebook, então vou ter uma campanhazinha ali,
166. Nessa campanha eu tenho tanto público quente quanto público frio, tá? Vai ficar uma coisa mais ou menos assim, olha. Página de captura mais view vídeo convite. Envolvimento 365 dias. Lookalike dos cadastrados 1%. Interesse X, interesse XYZ. Ou interesse ABC. Aí você... Interesses que você quiser testar, tá? É o público de direcionamento detalhado. Então eu vou ter isso daqui no Facebook. Eu esqueci de colocar aqui que era Facebook, desculpa. E no Google, bem parecido. Vou ter uma campanha no Google de YouTube para público quente e público frio, 166. Rede de pesquisa quente, 112. Tá? Basicão, simplesão. Bem avançado, bem falando de estrutura de campanha, como estruturar a campanha. Eu sei que é um pouco mais complexo, mas não tem como. Eu tinha que dar essa avançada aqui, porque tinha uma galera esperando esse conteúdo mais complexo. Pedro, fiquei perdido, não entendi merda nenhuma, tá? Real, Pedro, não entendi bosta nenhuma. Parece que isso não é pra mim. Cara, relaxa. Todo mundo aqui começou fazendo tráfego pago sem entender nada. Se eu visse esse pedaço da aula quando eu comecei, eu não ia entender nada. Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque você tem que construir um entendimento prévio para conseguir entender isso daqui. Mas qual que é o seu foco aqui, cara? O seu foco é sair dessa aula sabendo uma coisa a mais do que você entrou. Ponto. É isso que você tem que focar. Se toda terça-feira você vier aqui e você sair daqui sabendo uma coisa a mais do que quando você entrou, é impossível daqui a um ano você não ser um gestor de tráfego absurdamente foda. É impossível. É impossível. Se toda terça-feira você vier aqui e sair com um aprendizado a mais, acabou. Não entendi tudo, então eu vou ficar frustrado? Não, você vai sair daqui um pouco melhor. Um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. Sempre assim, tá? Agora, ponto número 5 aqui da nossa aula pra gente caminhar pro final. Métricas que você precisa ficar de olho, tá? Métricas que você precisa ficar de olho, isso aqui assim, é o terror das pessoas. É o terror, a galera morre aqui, eles entram em desespero, acham que métrica, escuta o nome métrica, já acha que é uma coisa complexa. Cara, não é. Métricas que você tem que ficar de olho. Principais. O que são métricas principais? Lá no curso Subido a gente cria esse conceito. São métricas que dizem se o seu resultado está bom ou não. Tá? Quais são as métricas principais da captação de leads? Número de leads por dia. Quanto que está custando para você captar cada um desses leads? Quanto de dinheiro você está conseguindo gastar por dia? Essa é uma métrica muito importante, tá? Porque você tem a verba e você tem que conseguir gastar ela por dia. E a taxa de conversão da página. De cada 100 pessoas que caem na sua página, quantas cadastram? Essa é a taxa de conversão da sua página, tá? Essas são as métricas principais. E tem as métricas secundárias. São métricas que afetam as principais, mas elas não dizem se o seu resultado tá bom ou tá ruim. Elas só afetam as principais. Quem diz se o resultado tá bom ou se tá ruim são as métricas principais. As métricas secundárias, elas são o nosso clássico, né? Os 3 mosqueteiros do tráfego pago: CPM, CTR e CPC. Custo por 1000 impressões, click-through rate, que é a taxa de cliques no seu anúncio, no link do seu anúncio, e o CPC é quanto que está custando para cada pessoa clicar no seu anúncio. Tá? Essas daqui são as métricas secundárias. Isso daqui é o que você sempre tem que estar de olho em todos os seus lançamentos. Todos. Isso aqui é o que você sempre tem que saber na etapa de captação. É a principal coisa que você tem que saber. E o alcance, a frequência, isso aí é tudo métrica assim. Começa a entrar numa questão mais terciária, tá? Começa a ir longe demais. A maioria dos meros mortais, nós pessoas burras, que você pode me achar inteligente, mas eu garanto pra você que eu não sou tão inteligente quanto você pensa. Nós pessoas com habilidades limitadas, se você já conseguir analisar isso aqui, você já é melhor gestor de tráfego do que a grande maioria do mercado, tá? E número 6, testes que você não pode deixar de fazer. Eu, Pedro Sobral, não poderia deixar de fazer esse seeding pra você. Deixa eu ver quantos guerreiros ficaram aqui. Não, a galera aguentou. Não, saíram 300. 300 fracos foram embora. Agora, para os 1.300 que estão aqui comigo, não poderia deixar de fazer esse seeding, moçada. Que é o seguinte, eu vou te passar aqui lista de testes que você deveria fazer. São acho que uns 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cara, no Subido ao Vivo, eu juro, eu
peguei, assim, pelo menos 50 testes que você deveria fazer, mas se eu só largar eles aqui não vai fazer sentido, você não vai conseguir implementar nenhum deles, então eu peguei testes que fariam sentido baseado no que eu te ensinei nessa aula. Então no Subido ao Vivo vai ter, cara, é uma das palestras, uma das últimas palestras do evento, que é uma palestra mais avançada. A gente vai falar muito sobre essa questão de, testar. Todo mundo fala, você tem que testar, mas você tem que testar o quê? O que você testa? Como que você testa? Tá? Que é uma coisa assim, que é o que faz diferença no tráfego pago. Então, primeiro teste separar públicos quentes e públicos frios. Anunciar uma campanha só para público quente, uma só para público frio. Outra coisa, teste separar os posicionamentos em campanhas específicas. Então, uma campanha só para Stories, uma campanha só para Feed, uma campanha só para Reels. Teste anunciar para públicos mais amplos. Então, testa anunciar para Brasil, tirar fora as exclusões, anunciar para o envolvimento 365 só ele, todos os públicos quentes num único conjunto de anúncio, botar 5 lookalikes num único grupo de anúncio. Esse tipo de teste maluco que muitas vezes dá certo, tá? Teste inserir e retirar as suas exclusões de públicos, tá? Não ficar fazendo exclusão entre os públicos ou começar a fazer. Teste novos anúncios a cada 3 dias, tá? Isso aqui nem é assim, algo que você não... tá escrito aqui, você não pode deixar de fazer, né? São testes realmente que você não pode deixar de fazer. Testes novos públicos a cada 2 dias. E eu vou ser sincero com vocês. Eu faço consultoria de tráfego e eu faço as pessoas fazerem isso daqui e elas já têm resultado. Na moral, eu cobro 100 mil e eu falo pra você fazer isso daqui e a pessoa fala assim, é só isso? Aí eu falo assim, tá, era só isso, mas seu custo por lead foi com metade do que ele era antes. Porque só isso você não estava fazendo. Você teve que me pagar para fazer. Que bom que você me pagou. A partir de agora você vai fazer sempre, você não vai precisar me pagar para fazer essas coisas de novo, tá? E o último aqui que é muito game changer, teste fazer anúncios para segmentações específicas. Então, anunciar só para um determinado gênero, para uma determinada idade, para uma determinada localização, para um determinado grupo de interesses, para um determinado signo, tá? Meu povo, essa foi a nossa aula sobre dominar a captação de leads para lançamento. Eu escolhi, foi uma escolha, não entrar na parte técnica de como é que cria campanha, porque eu não queria focar nisso aqui. Tem aula mais técnica de clicar nos botões aqui no nosso canal, ó, nessa nossa live número 181, Facebook do zero até a sua primeira campanha no ar em 15 minutos. A aula é um clickbait, porque tem 54 minutos, mas aqui a gente passa pela etapa de criação de campanha, tá? Operacionalizar a campanha é a parte que qualquer papagaio faz. Você acha vídeo meu, vídeo de qualquer outro gestor de tráfego aí no YouTube, você aprende a clicar nos botões, é só a pessoa faz, você faz igual, a pessoa faz, você faz igual. Eu quis te ensinar aqui o que você não acha no Google. Tá? Você não acha no Google o que eu te ensino aqui. Você não acha no Google. Isso aqui você vai achar, sei lá. É difícil de você achar alguma coisa aqui que é diferente, que vem direto do campo de batalha mesmo, tá? E eu quero deixar claro pra você que o nosso evento, o Subido ao Vivo, tá lotando. 90% das vagas já foram preenchidas, tá? O evento vai lotar mesmo, são 4.000 lugares, lugares contadinhos no evento. O cara que falou, vou chegar lá e vai estar vazio, foda-se você, eu não quero você no meu evento, você vai fazer parte do amadorismo pra sempre, você vai ser engolido por todo mundo que for no evento, e eu tenho uma coisa meio vingativa dentro de mim. Eu vou ficar feliz de ver você sendo engolido pelos meus alunos que forem no evento. E o evento vai ser, cara, ele vai ser a concentração de tudo aquilo que a gente tem de melhor no nosso conteúdo sobre a gestão de tráfego, tá? Serve para quem tá começando e serve para quem quer só se profissionalizar mais e ganhar mais como gestor de tráfego. Você vai aprender a fechar clientes, a deixar de ser amador, construir um posicionamento de gestor de tráfego, mesmo que você esteja começando, como que você cobra mais, como que você fatura mais dinheiro como gestor de tráfego, como cobrar mais caro como gestor de tráfego, como nunca ser demitido, como que você organiza a sua rotina, técnicas avançadas de tráfego pago. Você vai descobrir que você não é tão bom quanto você pensa. Eu vou te provar isso por A mais B. Eu garanto pra você, vai ser um evento que você vai rir, um evento que você vai chorar, um evento que você vai gritar, um evento que principalmente você vai sair de lá um novo profissional, levando essa profissão a sério mesmo. Não é nem um novo profissional, deixar de ser um amador e realmente se tornar um profissional. Tem o nosso line-up aqui de professores. E Pedro, mas tá no lote 2, eu queria comprar no lote 1. Cara, aumentou só R$100 do lote 2 pro lote 1 e muito provavelmente vai virar na sexta-feira esse lote aqui, tá? Vai ter um aumento, esse aumento eu acredito que ele é maior. O lote vai subir o preço.
Na sexta-feira, você consegue garantir o seu ingresso ainda. Ah, mas a passagem tá cara, o avião, cara, dá o seu jeito. Eu tenho certeza que esse aqui vai ser muito melhor investimento do que a grande maioria de cursos de tráfego pago que você ia comprar aí pela internet. Você vai aprender mais tráfego pago nesses 3 dias, um intensivo de gestão de tráfego presencialmente, vendo a galera, vendo a sua tribo, do que você vai aprender em qualquer cursinho de tráfego qualquer por aí. Fechou? Para finalizar, antes de eu ir embora, porque já deve ter ido agora uma galera embora, antes de eu ir embora, eu vou só deixar para vocês aqui o nosso novo trailer do Subido ao Vivo para vocês assistirem, tá? O link para você garantir o seu lugar tá na bio. Vou colocar aqui na descrição, vou colocar aqui para rodar o novo trailer do evento. Pega aí e eu vejo vocês no Subido ao Vivo, meu povo. Tamo junto e é nóis. Valeu, falou. Querido trabalho duro, eu costumava te odiar. Quando você chamou meu nome, eu ouvi, mas fugi de você. Quando eu soube que você estava vindo, eu costumava me esconder de você. Quando você influenciou os outros a falar comigo, eu rapidamente inventei desculpas para ficar longe de você. Com medo da dor, porque eu não queria me machucar. Com medo de falhar, então eu nem tentei. Medo do seu nome, por causa do que você fez aos outros. Quem que você pensa que você é? Me deixando com tanto medo de quem você é. O reflexo no espelho, a sombra atrás de mim. Eu dou um passo e ainda assim você está à minha frente. O suor no rosto, a lágrima nos olhos. Eu sigo em frente. Eu ouvi dizer que você não fala nenhuma mentira. Você transforma o pobre em rico, o 0 pro 10. Existe alguma coisa que você não pode fazer? Agora olha pra mim. Você me fez quem eu sou hoje. E por sua causa, eu tenho essa atitude de nunca perder, nunca desistir. Desistir? Isso não tá no meu vocabulário. Quando eles param, eu continuo. Quando eles dormem, eu trabalho mais. Quando eles digam que eu não posso e me excluem, eu mostro a eles que eu posso. Quando eu contar a eles sobre os meus sonhos, eles riem. E eu garanto que sou eu quem ri por último. Eu sou um caçador de sonhos. Isso significa que eu persigo os meus sonhos e não os de mais ninguém. Só eu posso me derrotar. Sou eu contra esse trabalho que você colocou em mim. Sou eu contra eu mesmo e não há como perder. Eu não vou perder. Eu vim até aqui e eu não vou parar agora. Trabalho duro. Meu pai estava certo sobre você. Você compensa. E por causa disso, eu te amo. Como não posso? Não estou mais me escondendo de você. Eu estou esperando você. Aliás, onde que você tá? Eu preciso de você. Porque no trabalho duro, eu confio.